Descobri que meu marido dormiu com a ex dele porque estávamos tendo dificuldades para engravidar. Acabou que ele tinha problemas de fertilidade, então entreguei a ele os papéis do divórcio e fui embora. Para contextualizar, meu marido tem 30 anos e eu 27. Estamos casados há 2 anos e tentando ter um bebê nos últimos 10 meses. Infelizmente não tivemos sucesso, o que tem causado muita tensão em nosso relacionamento nos últimos meses. Eu realmente quero um bebê e sei que ele também, pois sempre falou sobre começar uma família mesmo quando estávamos namorando. Isso era algo em comum entre nós, nosso desejo de ter um filho. E também por isso não perdemos tempo depois de nos casarmos e começamos a tentar conceber. Tenho ficado desapontada com os resultados negativos, mas sempre tentei me manter firme. Ele não fez o mesmo e ficava chateado toda vez, e não falava comigo nos próximos dias porque precisava de espaço. O comportamento dele me fazia sentir muito culpada, como se fosse inteiramente minha culpa não estarmos engravidando. Cerca de 6 meses atrás sugeri que fizéssemos testes, pois até então ele estava agindo mal toda vez que percebíamos que não estávamos grávidos novamente, e ele foi quem rejeitou a ideia dizendo que não precisávamos gastar dinheiro com testes, apenas continuar tentando. E foi o que continuamos fazendo. 3 semanas atrás, depois de outro teste de gravidez negativo, discutimos porque eu sugeri que fizéssemos testes. Ele me respondeu de forma cruel dizendo que já sabia quem tinha problemas, mas estava tentando não me magoar. Não havia motivo real para ele acreditar que eu era com problemas de fertilidade quando nem mesmo tínhamos sido testados ainda, e isso levou à discussão. O que ele disse me afetou e eu também mencionei o comportamento dele após nossas tentativas fracassadas de engravidar, me culpando constantemente pelos fracassos quando também poderia ter sido ele. Ele disse que sabia com certeza que não era ele, então me deu um ultimato dizendo que eu poderia fazer algo sobre isso ou teríamos que seguir caminhos separados porque ele queria um bebê. E se eu não fosse capaz de dar isso a ele, ele não via sentido em continuarmos juntos. Isso me quebrou porque eu não me importaria de continuar casada com ele mesmo sem ter um bebê porque eu amava, mas esses sentimentos não eram recíprocos. Ele só se importava em ter um bebê e me via como uma máquina de produzir bebês mais do que como sua esposa. Naquela altura fiquei desanimada, até mesmo pensando que era isso que meu marido pensava de mim, e decidi não falar com ele até que ele me pedisse desculpas. As desculpas nunca vieram porque após 3 dias ele teve que sair para uma viagem de negócios e nem se deu ao trabalho de falar comigo antes de partir. Eu já estava muito chateada e ele sair sem se despedir de mim doeu ainda mais. Depois que ele partiu, me consolei acreditando que era algum consolo ele ainda ter adicionado os detalhes de sua visita em nosso calendário compartilhado do iCloud, que era nosso ritual sempre que ele tinha que viajar a trabalho. Tentei seguir com a minha vida nos próximos dias porque sabia que essa seria uma viagem mais longa do que o habitual e ele ficaria fora por pelo menos 10 dias desta vez. No terceiro dia da viagem dele, eu estava rolando pelo Instagram e do nada me deparei com um post da ex-namorada do meu marido. Ela estava sentada à beira da piscina de biquíni e o lugar parecia muito familiar. Então, por intuição, decidi pesquisar o hotel em que meu marido estava hospedado e certamente a paisagem coincidia com o que eu tinha visto no Google Maps apenas alguns dias atrás. Tentei verificar se era exatamente o mesmo lugar ou não, e até liguei para a recepção do hotel para confirmar se ela estava hospedada lá ou não. Pedi para me conectarem com o quarto dela e eles o fizeram. E em questão de segundos ouvi a voz dela do outro lado perguntando repetidamente quem era. Claro que não disse nada e desliguei sem dizer uma palavra. Tentei me forçar a não pensar no que poderia estar acontecendo, mas não havia mais como negar. E naquele momento soube que meu marido estava definitivamente me traindo com a ex-namorada dele. Tive sorte de segui-la online e de que eles ainda estavam em bons termos, porque caso contrário eu nunca teria descoberto. Foi só então que comecei a pensar que ele provavelmente adicionou os detalhes de sua viagem no calendário por hábito e não de propósito, porque ele não queria que eu descobrisse sobre isso. Minhas dúvidas foram confirmadas quando, depois de ver aquele post, os detalhes no calendário desapareceram repentinamente, mas já era tarde demais porque eu já tinha visto e até tirado um print como sempre fazia. Ele e sua ex-namorada tinham ficado juntos por 2 anos na faculdade, mas terminaram alguns meses antes da formatura. Eles mantiveram contato depois disso e eram realmente bons amigos, pois ela até mesmo compareceu ao nosso casamento. Achei um pouco estranho, mas meu marido me tranquilizou dizendo que não havia nada acontecendo entre eles e que estava tudo no passado. Então eu não tinha com o que me preocupar. Além disso, eles só se encontrariam em grupos com todos os outros amigos deles, e fora isso ela sempre estava viajando, então não dei muita importância para a amizade deles. Ela tinha sido gentil comigo, então eu a seguia no Instagram há alguns anos, mas nunca imaginei que isso realmente viria me ajudar um dia. Depois de processar o fato de que os dois estavam definitivamente juntos, soube que tinha que acabar com esse casamento imediatamente. Então liguei para um amigo meu e pedi para ele me colocar em contato com um advogado de divórcio o mais rápido possível, e ele conseguiu arranjar isso para mim da noite para o dia, já que ele próprio havia se divorciado antes. Expliquei a situação ao advogado e pedi que elaborasse os papéis do divórcio. Também decidi fazer um teste de fertilidade porque tinha a sensação de que não havia nada de errado comigo e que meu marido estava apenas inventando desculpas para o fracasso dele. Na semana seguinte eu já havia entrado com um pedido de divórcio por infidelidade e também recebi os resultados do meu teste que diziam que eu não tinha absolutamente nenhum problema relacionado à fertilidade e não havia motivo para eu estar com dificuldades para conceber. Tudo o que eu suspeitava se confirmou e eu literalmente não via a hora de meu marido voltar para casa para que eu pudesse jogar esses papéis na cara dele e então terminar com ele. Me mantive ocupada durante esses dias para nem ter tempo de chorar ou me sentir mal com o que estava acontecendo comigo. Meu único motivo era ensinar uma lição para o meu marido. Então,
No 11º dia ele finalmente voltou e tentou agir naturalmente ao meu redor. Ele até conversou comigo e se desculpou pela briga que tivemos antes de ele sair e disse que havia estado pesquisando sobre fertilização in vitro recentemente e queria que tentássemos isso. Não respondi a nada e fui direto ao ponto. Perguntei a ele onde exatamente ele tinha ficado hospedado nos últimos 10 dias da viagem de trabalho. Ele tentou mudar de assunto e disse que nem se lembrava do nome do hotel, mas eu podia ver que ele estava lutando. Até eu lembrei do nome do lugar e ele tentou desconversar, mas então eu mencionei que tinha visto um post no Instagram da ex-namorada dele no mesmo lugar, o que parecia uma coincidência muito estranha. Ele tentou ignorar isso, mas eu continuei falando e finalmente perguntei se ele tinha encontrado a ex dele durante a viagem. Ele negou veementemente a princípio, mas continuei olhando para ele por cerca de 7 a 8 minutos completamente em silêncio e isso finalmente o fez me contar a verdade. Nem mesmo a verdade completa, ele apenas admitiu que tinha encontrado a ex, mas não tinha querido me contar sobre isso porque isso me faria sentir insegura e ele não queria isso. Eu disse a ele que queria saber o que exatamente tinha acontecido e ele tentou mudar de assunto, mas eu me recusei a deixar e ele cedeu depois de um tempo. Ele me contou que realmente tinha encontrado a ex-namorada e também dormiu com ela, mas foi apenas por frustração. Ele confessou que tinha pedido para ela encontrá-lo no hotel um dia antes de ele partir e ela tinha concordado. Inicialmente ele só pretendia confirmar se era ele quem tinha problemas de fertilidade ou não porque ele se lembrava muito claramente de que na faculdade tinham terminado porque a ex acidentalmente engravidou enquanto estavam juntos e ele acreditava que tinha sido por causa dele. Infelizmente quando ele discutiu isso com ela confessou que estava traindo ele com outro cara na época e o bebê talvez não fosse do meu marido. Ele ficou desapontado e queria voar de volta para casa, mas a ex o convenceu a ficar e eles acabaram dormindo juntos porque ele alegou que tinha se deixado levar pela fraqueza. Agora que a última esperança que ele tinha também havia se dissipado, ele estava frustrado e não aguentava mais, então dormiu com a ex-namorada. Ele me explicou tudo isso muito calmamente como se fosse algo muito razoável, e então ele me contou que a razão pela qual ele foi até a ex era para confirmar se era ele quem tinha problemas de fertilidade ou não em vez de simplesmente fazer o teste. Pular por aros para organizar uma viagem secreta com a ex apenas para perguntar sobre uma gravidez acidental que havia acontecido há muito tempo era muito mais conveniente. Dormir com ela depois disso era ainda mais conveniente. Ele me disse que depois que descobriu que a gravidez que sua ex havia terminado na faculdade pode não ter sido causada por ele, decidiu fazer o teste em um hospital lá e descobriu que ele era realmente quem tinha problemas de fertilidade e não eu. Ele também percebeu que sua ex o usou porque ela só ficou no hotel nos primeiros 5 dias dos 10 dias e depois do 5º dia ela partiu, mas prometeu manter contato porque é claro que eles passaram a noite juntos, mas em vez disso ela o bloqueou em todos os lugares no dia seguinte e ele percebeu que aquilo tinha sido apenas uma coisa passageira para ela e não a reconciliação emocional que ele esperava. Ele me disse que lamentava tudo e que só fez essas coisas porque estava frustrado e realmente queria um bebê e uma família própria. Então ele me disse que percebeu que tinha cometido um erro, mas ainda estava disposto a dar ao nosso casamento uma última chance. Foi quando eu comecei a rir sem parar até entregar os papéis do divórcio a ele, junto com os resultados do teste de fertilidade. Depois de ler esses papéis ele começou a dizer que tudo isso era realmente desnecessário e que ainda poderíamos fazer as coisas funcionarem, mas eu simplesmente não disse nada. Já tinha minhas malas prontas e estava gravando toda a nossa conversa no meu celular o tempo todo. Então estava pronta para ir embora. Depois que ele me contou toda a história do que aconteceu em sua viagem, não precisava perder mais tempo discutindo com ele, então decidi sair naquele momento mesmo. Ele caiu de joelhos e começou a implorar para que eu o perdoasse assim que viu que eu já tinha arrumado minhas malas, mas não havia como mudar o que ele havia feito, então o ignorei e levei minhas coisas para o carro. Entrei nele e fui embora, o deixando chorando no quintal. Dirigi para a casa de uma amiga pois já havia perguntado se poderia morar com ela até que o divórcio fosse resolvido e ela gentilmente concordou com isso. Esta é uma amiga minha da faculdade e meu marido não sabe onde ela mora, então sei que ele não será capaz de me encontrar também. Já se passaram quase 3 dias desde que saí e ele tem me mandado mensagens todos os dias, mas não abri nenhuma delas. Pensei que ele desistiria eventualmente, mas hoje recebi uma ligação dos meus sogros. Minha sogra estava totalmente fora de controle e exigia que eu atendesse as chamadas ou respondesse as mensagens do filho naquele instante. Entrei em pânico e perguntei o que exatamente tinha acontecido e ela me disse que meu marido aparentemente ligou para ela e contou o que aconteceu soluçando incontrolavelmente. Quando ligou para ela ele até disse várias vezes que agora que eu tinha ido embora ele não via mais sentido em continuar vivendo e que nem sabia mais o que fazer consigo mesmo já que agora sabia que não importa o quanto tentasse, nunca seria capaz de ter a vida e a família que sempre quis, e isso tinha destruído. Ele estava tão histérico que minha sogra tinha medo de que ele fizesse algo a si mesmo e queria que eu ligasse para ele de volta naquele segundo. Agora acho que foi um pouco cruel, mas quando ouvi tudo isso fiquei realmente chateada porque parecia que ele estava tentando me fazer sentir culpada por cuidar de mim mesma. Eu tinha acabado de fazer o que qualquer outra mulher de respeito no meu lugar faria e parecia que ele estava usando isso contra mim e se fazendo de vítima só porque era infértil. Então em vez de ligar para ele disse à mãe dele que ele poderia fazer o que quisesse porque agora não era mais sua esposa pois ele tinha me traído. Ela ficou chocada e disse que eu estava sendo cruel, mas eu realmente não me importava e disse a ela que seu filho merecia isso porque eu estava tão chateada. Então desliguei antes que ela pudesse desperdiçar mais do meu tempo e tentei não pensar nessas coisas. Depois cerca de 1 hora atrás meu marido me mandou outra mensagem e desta vez finalmente abri a mensagem. Ele disse que finalmente estava se sentindo melhor e que eu não precisava responder se não quisesse. Mas ele me disse que a forma como reagi à notícia de seu colapso tinha sido nada menos que cruel e agora ele sentia que eu nunca o amei de verdade.
Ele disse que queria que eu entendesse que ele também estava sofrendo agora e que não era apenas eu quem estava passando por um momento difícil, pois ele era literalmente infértil e nunca seria capaz de ter filhos próprios. Atualização. Já se passaram 3 dias desde o post original e antes de começar quero agradecer a todos que responderam. Foi muito gentil e solidário da parte de todos aqui. Agora entendo que deveria ter terminado com ele assim que ele começou a me culpar por não engravidar, mas não sou do tipo que desiste facilmente de relacionamentos a menos que me mostrem com certeza que não vale a pena. O que ele fez ao me trair? Não voltei para meu marido porque não havia motivo, e a razão pela qual ele e sua mãe tentaram me ligar foi porque queriam me fazer sentir culpada e manipular emocionalmente para voltar para ele, mas eu não ia deixar isso acontecer. Eu também estava sofrendo tanto quanto ele e até mais porque fui traída e perdi meu casamento em menos de um dia. Então para ele insinuar que era vítima de uma situação como essa era simplesmente ridículo. Ele não era vítima. Estava apenas fingindo ser para ser mais fácil manipular e me fazer parecer a vilã por não me importar com ele depois de literalmente dormir com uma mulher com quem ele disse que não tinha nada acontecendo. Não apenas uma vez, mas várias vezes. Então me desculpe se não estou tão disposta a esquecer e perdoá-lo como se nada tivesse acontecido. Ele tem algumas semanas para responder à petição, mas tenho certeza de que ele vai tentar cancelar o divórcio de alguma forma e vai se esforçar para me persuadir a desistir, mas ele não sabe que já desisti dele e deste casamento. Então é apenas uma perda de tempo para ele tentar me convencer do contrário. Eu poderia ter perdoado a infertilidade porque não foi culpa dele e poderia ter perdoado o mau comportamento, mas simplesmente não consigo perdoá-lo por trair. Atualização 2. Tive que voltar para casa hoje porque percebi que tinha esquecido um bracelete muito caro lá que meu pai havia me dado. Foi um grande erro da minha parte esquecer algo tão importante enquanto empacotava, mas eu estava realmente distraída na época também. Eu queria voltar para casa em um momento em que meu marido não estivesse lá, mas sabia que seria estranho e não queria me enfiar em um lugar que costumava chamar de lar como uma bandida. Então me preparei e fui lá depois do trabalho hoje sem me importar se meu marido estaria lá ou não. Ele parecia muito feliz em me ver na porta e até tentou me abraçar porque acho que não percebeu que eu nem estava sorrindo e nem o olhava. Eu empurrei quando ele tentou me abraçar e disse a ele que estava lá apenas para pegar algumas das minhas joias e então iria embora. Ele parecia decepcionado e me disse que eu estava sendo insensível. Então ele disse que era apenas um incidente e que eu poderia simplesmente perdoá-lo e seguir em frente em vez de fazer um grande drama. Ele até tentou me dizer que tinha vindo até mim e confessado. Então eu pelo menos deveria levar isso em consideração e perdoá-lo porque pelo menos ele não mentiu para mim. Tive que me esforçar muito para controlar a vontade de dar um tapa tão forte nele que o faria parar no espaço sideral e tentei ignorar suas palavras sem sentido. Ele continuou falando sobre como não tinha mais contato com a ex agora, como se fosse escolha dele e não dela. Ela foi quem o bloqueou e não o contrário. Ele teria ficado mais do que feliz em continuar falando com ela até agora se eu não tivesse descoberto sobre eles. Assim que peguei a caixa com meu bracelete estava pronta para sair, mas ele me parou e bloqueou meu caminho para fora do quarto ficando parado na entrada. Ele é consideravelmente mais alto do que eu e naquele momento eu estava meio assustada, mas ele apenas ficou lá e disse que eu pelo menos tinha que lhe dar uma chance de explicar. Não tive outra escolha senão ficar lá e deixá-lo continuar falando e repetir as mesmas coisas que ele já me disse várias vezes antes, como só dormiu com a ex por frustração e não porque realmente queria, e que nem gostava dela porque ela o usou. Ele me disse que a ex o ajudou a perceber o quanto me amava e que não estava disposto a desistir de nós tão facilmente. Ele só precisava de mais uma chance e ele provou que era um bom marido, mas eu tinha que lhe dar essa chance. Não pretendia dar a ele essa chance de jeito nenhum, mas só para poder sair disse a ele que pensaria sobre isso e ele pareceu animado e me deixou ir. Ele tentou me abraçar mais uma vez quando eu estava saindo, mas mais uma vez o empurrei e entrei no carro. Dirigi o mais rápido que pude porque só queria colocar o máximo de distância possível entre mim e ele. Voltei para casa há meia hora e ainda estou irritada que ele acredite que mereça uma segunda chance depois do que fez. Tenho certeza de que ele vai contestar o divórcio, mas não importa já que sei que ele traiu e tenho as evidências para provar também. É frustrante saber que ele ainda não vê o quão horrível foi o que fez. Ninguém merece uma segunda chance depois disso. Ele me culpou e me fez sentir um lixo por não conseguir conceber quando na verdade era ele o problema o tempo todo. Atualização 3. Meu marido tem apenas uma semana para responder à petição, mas acho que ainda mantém esperança de que de alguma forma eu mude de ideia mesmo que eu não tenha respondido a nenhuma de suas chamadas ou mensagens há muito tempo. Hoje respondi a ele por mensagem e disse que ele não pode mudar minha decisão, então é melhor começar a procurar um advogado porque ele realmente não deveria perder mais tempo, nem o meu. Ele me ligou e perguntou se eu estava falando sério e eu tive que dizer que sim, e que não havia chance alguma de eu voltar atrás depois do que ele fez comigo. Ele tentou me convencer do contrário, mas eu estava tão exausta que simplesmente desliguei. Não tinha mais nada a dizer a ele se ele não queria levar isso a sério. Era problema dele. Eu o avisei e agora a bola está com ele. Meu advogado e eu já estamos discutindo o acordo e como proceder, então ele pode ficar para trás, não me importo. Atualização 4. Ele não está contestando o divórcio. Vamos direto para as negociações sobre o acordo. Estou esperando por uma quantia decente e uma divisão justa de todos os nossos bens e sei que será fácil por causa das provas que tenho contra ele. Ele não me contatou desde nossa última ligação,
mas sua mãe sim. Na verdade, ela nem me ligou. Ligou para meus pais e tentou repreendê-los por terem criado uma filha como eu que não tinha senso de lealdade para com o marido. Aparentemente ela esperava que eu perdoasse um pequeno erro e desse a ele uma segunda chance. Mas ela não sabia que meus pais não eram do tipo que apoiava esse tipo de atitude, especialmente quando se tratava de infidelidade. Então, em vez dela repreender meus pais, foi ela quem recebeu uma lição e foi informada de que o filho dela foi quem errou aqui. Então ela deveria estar mirando nele e não em mim porque eu estava apenas fazendo o que era certo para mim. Estou feliz por meus pais estarem do meu lado e em breve nossos amigos também ficarão sabendo porque não é algo que vou esconder deles. Todos devem saber o que ele fez comigo, exceto a questão da infertilidade porque isso não é mais da minha conta. Eu não tinha chorado ou deixado sair nenhum dos meus sentimentos por um tempo, mas agora sinto que finalmente posso relaxar um pouco e me permitir desabafar porque as coisas finalmente estão caminhando na direção certa. Em breve estarei divorciada e ele se foi.